dólares por dia é o custo do ChatGPT para a OpenAI. Existe uma teoria, e aí queria ouvir o Lílio e o Rod, existe uma teoria de que OpenAI não sobrevive até o final de 2024 com um custo crescente dessa plataforma, né? É um negócio absurdo. Eles levantaram 10 bilhões com a Microsoft e parece que esse dinheiro já está indo embora. Inclusive, o que eu ouvi é que parte do investimento da Microsoft é em poder computacional, é do Azure. Para que eles possam utilizar essa banda aí, $700 mil que eles estão gastando todos os dias. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Será o fim do ChatGPT? E aí, Rod? Nothing Burger, ou seja, hambúrguer de nada, meu amigo. A verdade é o seguinte, isso aí é só notícia para jornalista que tá faltando assunto. Isso aí é igual aquela notícia que veio do Nubank, que o Nubank ia quebrar e não sei o que, o Nubank postou lucro agora. Cara, a verdade é o seguinte, negócio que cria valor, que gera valor, encontra dinheiro, vai crescer e vai monetizar, entendeu? E o ChatGPT gera um valor descomunal e vai gerar um valor descomunal para outros negócios tradicionais, aí depois o Lílio, sei lá, se quiser dar o exemplo aí, Lílio, das suas empresas, e não só para os negócios tradicionais, mas como vai criar novos modelos de negócios. Acho que o ChatGPT, essa matéria falou que o ChatGPT vai gerar 200 milhões de revenue, né, pro ano que vem. Isso. Não sei se foi nessa ou numa outra matéria que eu li. Cara, vai monetizar. Eu pago o ChatGPT Premium. Eu pago também. $20 por mês. Eu tenho um analista de dados, júnior ainda, mas júnior, mas comigo por $20, porque o volume de funções que o ChatGPT está lançando, de interpretação de dados, de código, para quem mexe com SQL, Python, etc. Cara, você está criando business em cima de ChatGPT. Você está transformando indústrias e transformando business em cima de ChatGPT. Então, para mim, again, de novo, Nothing Burger, não tem nada nisso aí, hambúrguer de nada. Isso é só matéria, só espuma. ChatGPT vai continuar existindo. Tudo bem, torrar $700 mil, o valor desse negócio é muito maior. E o que eles vão conseguir gerar, uma hora isso vai virar. Primeiro que o custo computacional cai. Né? Eu acho que grande parte desse custo aí tem servidor, NVIDIA, chip e processamento. O Biden aqui já tem o Chips Act, né? O decreto dos chips para trazer a indústria toda para cá de volta e tirar a dependência de Taiwan, etc. E vai diminuir. A lei de Moore, né? A cada 18 meses o custo cai pela metade. Vai continuar caindo, o modelo vai virar e o ChatGPT vai crescer, vai continuar crescendo. Não sei se vai ser o líder, acho que essa é uma outra pergunta, uma outra discussão. Se é o ChatGPT que vai consolidar, que vai ser o maior player, etc. Não é o ponto aqui, mas o ponto é o ChatGPT como produto, a função de inteligência artificial, vai continuar existindo, vai crescer e vai ter mais investimento por trás, porque tem viabilidade, tem disrupção de indústria, tem geração de valor por trás do que o ChatGPT está fazendo. Tem. E quando a gente começou a falar disso, eu também sou um usuário assíduo do chat. Inclusive no Bing, eu gosto bastante de usar dentro do Bing, ali você consegue já conversar com ele. Inclusive criar discussões, eu crio treta entre ChatGPT e o Bard do Google, eu pergunto para um, respondo para outro e falo assim, o Bard, o ChatGPT falou isso aqui, ó. Cara, fofoqueiro. A maior prova é que o ChatGPT tá revivendo, ou a inteligência artificial tá revivendo o Bing. Revivendo o Bing, e a cara do Bing, né? Hoje é muito legal. Para mim, o visual do Bing tá derrubando o Google, mas um ponto bastante importante, Rod, do que você falou, que eu acho que vai acontecer mesmo, a Microsoft tá desenvolvendo o chip dela, né, para IA, para ficar mais barato, porque boa parte do custo é o chip da NVIDIA, que é muito caro, esquenta muito, e aí eles estão desenvolvendo, acho que chama Athena, o chip que eles estão fazendo, justamente para baratear.
É claro, na matéria, no que eu pesquisei, não fala que eles vão parar de trabalhar com a NVIDIA até... tem um amigo meu que trabalha na NVIDIA, o Guilherme, a gente pode chamar ele só trabalha com isso, a gente pode chamar ele aqui para ver se é verdade, mas a ideia é NVIDIA do jeito que tá, com processamento e temperatura, tudo, a gente sabe, né? As altas temperaturas que esse processamento leva, tá deixando cada vez mais caro. Mas olha a Microsoft como de boba não tem nada. Ela tá aproveitando toda essa tecnologia para ela ter o chip próprio. Então os caras, além de... Por isso que eu também não acho que eu também acho que é hambúrguer de nada. Eu não acho que daqui 2024 vai acabar nada. O que eu acho os caras estão aproveitando essa ferramenta para desenvolver outras coisas que vão poder ajudar em novas soluções. Inclusive, e de exemplo de caso, né? Eu falei para vocês lá que eu dou aula numa pós-graduação, e aí, durante a aula, eu falei, galera, eu vou ensinar vocês a fazer meu trabalho. Eu abri o chat GPT no meio da aula, e a gente começou a montar o trabalho, e uns 3, 4 não fazia a menor ideia do que era aquilo. E quando o robô começou a responder, eu falei, cara, se você não sabe nem o que perguntar, ele te ajuda. Então, a gente montou todo o esqueleto do trabalho ali junto no chat, respondendo todas as perguntas, mas eu acho que o mais interessante, que eu também não acho que vai morrer, é a galera tá usando do jeito errado, na minha visão. Então, se a gente for pro business, é um business que tá dando certo, tá muito investimento, só não pode virar um WeWork, né? Não pode queimar dinheiro ao ponto de quebrar, não quebrar, né? Mas derreter na metade. Mas eu acho que a galera tá usando errado. Tem um vídeo aí que tá rolando de uma entrevista de alguém em algum podcast, que eu não sei o podcast, eu vou descobrir pra gente falar, que ele falou, galera, ChatGPT, vem aqui, eu vou ensinar vocês a usar. A primeira pergunta que fizeram foi, Palmeiras tem Mundial? O cara, não, meu amigo. Você pode perguntar qualquer coisa de qualquer época da eternidade, o cara pode te ajudar. Eu fiz um algoritmo durante uma reunião, acho que eu contei isso pra você, né, Gustavo? Eu fiz um algoritmo de calcular frete dentro do ChatGPT durante uma reunião. E ele fala que ele não pode fazer o algoritmo, mas depois você vai mudando a maneira que você conversa. Ele me mandou a linha de código ali em Python para eu jogar e eu colocar. Só que, cara, você abre uma ferramenta dessa para perguntar se o Palmeiras tem Mundial, é covardia, né? Mas eu não acho mesmo que o negócio vai acabar em 24, cara. Eu acho que a gente vai ter mais acesso. 1,4 bilhões de trabalhadores vão ter que se reinventar para a era da inteligência artificial nos próximos 3 anos, é o que diz, é o que afirma a IBM. Então, a IBM está dizendo que 1,4 bilhões de pessoas nos próximos 3 anos, que é muito rápido, vão ter que se reinventar. Eu acho que a gente está vivendo uma grande revolução, né? A primeira grande revolução que a gente experimentou, nós, nos tempos modernos, foi a internet. Acho que essa mudou muita coisa e as pessoas tiveram que se reinventar depois da internet. Segunda grande revolução, mobilidade. Eu e o Rodrigo Paulucci, que trabalhamos com joguinhos para celular, né, Rod? A mobilidade mudou o mundo, né? Hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão, coisas que precisavam de computadores gigantes, né? Eu estava, inclusive, falando com um amigo meu sobre... Ele é colecionador de games antigos e ele está apontando um Pentium 100. A turma nova não sabe o que é um Pentium 100, mas o Pentium 100 é um dos primeiros computadores, né, CPUs que tinham na época. E eu tive um Pentium 100, né? E ele está montando de novo um Pentium 100 e falou: tem gente especialista em vender Pentium 100 hoje no Brasil, tá? E não sabia que tinha esse tipo de oportunidade de negócio. Cara, é bizarro, assim, porque ele é colecionador de fitas de videogames antigos e tem uma indústria gigante de venda de cartucho de Nintendo, cartucho de Sega, né? Como é que era? Da Mega Drive. Atari e tudo mais, que é uma indústria gigantesca, assim, os caras trazem do mundo inteiro, tem uma maior comunidade em volta disso, então tem grandes oportunidades aí. Mas o interessante nessa história é que a evolução da tecnologia, ela é muito rápida e a gente está agora numa evolução com a inteligência artificial que eu acho que quebra todos os paradigmas. A gente está assim, não, vai ser igual foi a internet, ninguém perdeu muito emprego por causa da internet, só ajudou e tal. Eu acho que essa muda.
Eu acho que a inteligência artificial muda o jogo. Tem um monte de coisa que a gente não precisa mais ser. Não. Imagina, gente, o maior empregador hoje no Brasil, a indústria que mais emprega gente no Brasil é de call center. Você não precisa ter call center. Sério, o ChatGPT, com os dados da empresa, responde qualquer coisa com muito mais maestria do que um atendente de call center vai conseguir responder. E aí não estou falando de bot, tá? Eu, quando entro num site tem bot, eu já começo, quero falar com o mano, não quero... Né? Mas qual que é o número falar com o mano? Informação, gente, que o Brasil não está preparado. A gente não preparou a nossa população média, se pegar a base da pirâmide no Brasil, não foi preparada para conviver com robôs, para conviver com inteligência artificial. E eu sou catastrófico. Eu até dei uma entrevista com nós tradamos aqui. Eu dei uma entrevista com o P3 falando sobre isso, e uma das coisas que eu falei é que o cenário na minha cabeça é o mais catastrófico possível, porque é impossível do ser humano médio competir com a máquina com inteligência artificial. Não tem como, gente. Aí você fala assim, mas o ChatGPT não tem criatividade. Como não tem? Pede para ele escrever um texto sobre qualquer coisa, ele cria. Você pede para o Midjourney, que é o ChatGPT das imagens, fala para ele criar uma imagem do que se quiser, de um panda bebendo Coca-Cola em cima da Torre Eiffel, ele cria. Não tem nada que você pode falar hoje mas a gente tem mais criatividade que a máquina. Eu acho que em 3 anos a máquina vai ser pelo menos 150 mil vezes, 200 mil vezes mais inteligente do que qualquer pessoa aqui, com muito mais informação, muito mais conhecimento. E aí vem o que ele falou. A gente não sabe nem fazer pergunta. Se você pegar a população média, não sabe perguntar para a máquina o que eu quero, não sei. O que eu peço para ela fazer, não sei. Eu não sei coordenar a máquina. E a tendência, na minha opinião, é da máquina começar a coordenar a gente. A máquina vai começar a mandar na vida. Se você pegar, eu estou no conselho de uma empresa lá da Baterias Moura, junto com o ex-presidente da Fiat, Benini. Benini foi presidente por 40 anos. 40 anos da Fiat. E ele me falou assim, Gustavo, na minha época de Fiat, lá atrás, no começo, era só gente. Ele tava na fábrica de carro. É gente parafusando com a parafuseta lá, soldando. Aí na hora de pintar, um cara pintava. Agora é tudo máquina. Vem uma máquina e pinta de um jeito que é a pressão certa, no tempo certo, no ângulo certo, que é a coisa que o ser humano não consegue fazer. Você consegue fazer assim, você vai pintar a 35 centímetros do carro, com tal pressão no seu dedo, e você não pode ficar mais do que 0,8 milissegundos nesse lugar aqui. A gente não consegue fazer isso, a máquina consegue fazer. E aí depois diz ele, que vem um olho gigante e olha o carro para ver se tem algum ponto que não foi suprido ali pela tinta, e aí vem lá, especificamente naquele ponto ficou falho, vem outra ferramenta e te faz uma pintura específica ali. Cara, como é que a gente compete com isso? Eu queria entender qual que é a visão que vocês têm em relação ao futuro e como ser positivo num futuro que, para mim, é completamente catastrófico. Que isso, nós tradamos aqui. Deixa eu tomar o ponto contrário. Você sabe que agora, só bomba se tiver treta, né? Se tiver porradaria. Se todo mundo concordar, ser feliz, aí não dá, né? Não dá audiência. Não dá audiência. Márcia Goldschmidt aqui. Mas assim, não. Gustavo, seu ponto... Se você pegar o seu ponto das revoluções que aconteceram, as revoluções industriais, você vai ver em qualquer linha do tempo. Puxa os jornais da Revolução Industrial de 100 e 200 anos atrás, puxa mais recentemente da internet. Acabou o nosso emprego, vai acabar. Essa visão sempre vai ter. Qualquer revolução gigantesca, esse tipo de previsão vai acontecer. Mas a realidade, o que a gente não enxerga, é naquela matriz, o
o desconhecido desconhecido. Qual vão ser os desdobramentos em termos de novas funções, novos trabalhos que vão surgir por conta da inteligência artificial, do ganho de produtividade que a inteligência artificial vai trazer. Tudo bem, a gente vai discutir o atual, o que vai acontecer. Eu acho que a inteligência artificial tem um fator adicional que é o tempo, que é muito mais curto dessa transformação, e talvez não vai dar tempo de todo mundo se ajustar ou adaptar para esses novos tempos, mas como sociedade, o mundo, por si só se ajusta automaticamente. E o que vai acontecer? Quando a internet surgiu, ou estava surgindo há 30, 40 anos atrás, ninguém imaginava que teria uma função, teria um creator, teria alguém que vai produzir conteúdo na internet aqui para criar podcast. Essas coisas eram totalmente inimagináveis, mas elas passam a surgir. Hoje em dia se fala de creator economy e está destruindo indústrias tradicionais de mídia, enfim. Novas funções surgem, novas habilidades surgem de acordo o ser humano é capaz de se adaptar e criar novos modelos. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático. Hoje, por coincidência, eu tenho um cara que me abordou no LinkedIn, vamos tomar um café e tal, ele tá montando uma startup de inteligência artificial aqui. E eu sentei com ele, uma equipe de 7 pessoas, levantou dinheiro no Vale, era um product manager da Meta, um negócio bem interessante. E o cara chegou pra mim e falou assim, cara, o que eu montei, ele montou um layer em cima do ChatGPT, do Midjourney, do DALL-E e alguns outros LLMs, né? Large Language Model, algumas outras inteligências artificiais, vamos botar dessa forma. Mas o que ele construiu? Eu vou lá, jogo um prompt, jogo uma pergunta e faço um pedido. E vamos supor, eu sou uma agência de publicidade, eu tô com uma ideia, uma campanha nova para minha marca. O que algumas agências estão fazendo? Ele vai no ChatGPT, depois ele vai no DALL-E, depois ele vai no Midjourney, e ele faz os prompts separados para tentar criar. O que esse cara começou a fazer? Eu tô dando um exemplo de agente publicitário, mas poderia ser... Ele falou que tá fazendo isso com tradução para game, etc. Você vai... Primeiro você fala assim, meu site é esse, minha empresa é essa, ou minha marca é essa. Ele construiu um layer em cima que ele já faz uma pesquisa completa e usa para fazer um feed para todos esses modelos de inteligência artificial. E aí você vai, como agência ou como cliente, você vai e coloca o seu briefing lá da campanha. Eu quero criar uma campanha para a pessoa dessa e dessa. Ele já faz o histórico completo da sua marca e ele joga para cada um desses, gera 30 taglines dentro do ChatGPT, Midjourney, etc. O que acontece aqui? Primeiro, ele não vai substituir, ele não vai fazer 100% do trabalho, ele vai fazer entre 50% a 80% do trabalho. Vai melhorar com o tempo, obviamente vai, e já está melhorando muito rápido. Mas ele vai fazer entre 50% e 80% do trabalho agora para você. E ele vai multiplicar por 10 a sua capacidade como agência ou como cliente, enfim, como a pessoa que está operando aquilo, em criar e em expandir a cabeça, expandir a capacidade de ação. Então imagina que hoje, se eu sou uma marca, eu preciso lançar uma campanha, eu preciso regionalizar essa campanha. Eu tenho que criar em 26 estados no Brasil, mais Distrito Federal, nos Estados Unidos em 50, aí você tem preço diferente. Aqui nos Estados Unidos você tem variação de temperatura, então, se tá calor, faz muita diferença em relação aos estados que tem inverno. Então eu não consigo fazer a mesma marca. E você tem audiências diferentes, eu preciso personalizar essas campanhas. Então você pega um modelo de inteligência artificial desse, o cara já vai gerar 200 ativos, 200 criativos de uma vez para você. E aí você vai refinando as queries, etc. E aplica isso para agência de publicidade, ou cliente ou marca, aplica isso para tradução de game, em plataforma, em software. Você tem vários casos de uso para esse tipo de modelo. Mas qual que é o meu ponto aqui? Os profissionais do futuro que se ajustam, eles vão precisar aprender a fazer query, a fazer pergunta, que é o ponto do Lílio. Você tem que saber fazer pergunta direito. Então, daqui para frente, não vai ser só desenvolvedor, vai ser desenvolvedor que sabe operar a inteligência artificial, vai ser o copywriter que sabe operar com inteligência artificial. Então, nesse primeiro momento, ele vai multiplicar por 10 a habilidade, e quem souber trabalhar, obviamente, vai se beneficiar. A grande discussão, que eu acho que tem um ponto válido, seu, Gustavo, na preocupação, o que a gente faz com os profissionais atuais? O que a gente faz? Como é que a gente capacita mais e mais pessoas para conseguirem
abrir a porta e entrar também nesse mundo, e serem incluídas nesse mundo. Porque senão a discrepância só vai aumentar. E aí, obviamente, é um papo muito maior do que a gente está tendo aqui. Eu acho que tem uma discussão social em cima disso. Tem alguns países, por exemplo, no Canadá, onde eu morei por mais de 5 anos, eles já estavam testando renda básica universal, prevendo todo esse tipo de acontecimento que realmente pode impactar forte a economia e a sociedade, mas tem uma discussão, obviamente tem uma discussão de democratização do conhecimento, da educação para todo mundo, mas como profissional, se eu tô na faculdade agora, eu tô aprendendo, eu tô saindo da faculdade, cara, eu vou ser expert em inteligência artificial, porque isso vai mudar completamente a forma como trabalhar. Nesse ponto a gente concorda 100%. Que vai destruir a sociedade inteira, vai ser o caos, eu não acredito que vai ser. Eu acho que vão abrir outras formas. Eu acho que simplesmente vão abrir outros tipos de negócio, uma criação fenomenal de valor para diversas indústrias. Algumas empresas vão morrer, algumas indústrias vão morrer, outras vão nascer e outros trabalhos vão nascer. Acho que depende de cada profissional conseguir se adaptar também e entrar dentro dessa era. Eu concordo que a criatividade e até eu abri o Bing aqui, porque eu lembrava, tem lá no Bing, você tem a função mais criativo, mais balanceado, mais preciso, né? Você pode pedir para o ChatGPT dentro do Bing ele ser mais criativo. Mas da destruição em si, eu também acho que não. Eu não acho que Skynet vai vir aqui, Exterminador do Futuro, vai tomar conta, as máquinas vão tomar conta da gente. Até porque eu tava lembrando de uma matéria, Rod, lá no Canadá, da QR Co, lá os caras fabricantes de carroça, que hoje fabricaram carro, que depois se uniram com a GM, e a propaganda deles, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, era uma carroça, uma charrete, né, passando numa ponte, e um carro num lago capotado com um cara saindo tudo quebrado dizendo, cara, charrete é mais segura que carro, hein? Você vai comprar carro, você vai morrer. E o cara fazia uma propaganda disso, o carro batido, gente, olha, gente com a perna quebrada, gente se afogando. Os caras, puta campanha de destruição mesmo, né? Mas, acho que eu entendo a medida, Gustavo. Eu não acho que mas é uma revolução, porque não é que vai destruir aquele emprego, mas aquele trabalho que não deveria ser feito, eu acho que o homem, o ser humano, tirou o trabalho da máquina durante muito tempo. Eu sempre uso esse exemplo de varrer calçada, cara. O cara varreu uma calçada durante um dia inteiro. Quando ele chega no final, ele vai embora, junta o saco, deixa ali. No outro dia ele volta, ele faz o quê? Ele varre a mesma calçada. Porque a mesma árvore tá deixando. E aí, se você coloca uma máquina simples, pura e simples para varrer, essa máquina ela vai terminar, ela vai bater na guia, ela vai subir, ela vai capotar. Se você coloca com o mínimo de inteligência na máquina, ela verifica igual pulverizador de fazenda, né, de plantação. Ela só limpa onde precisa ser limpo, ela vai dar as voltas que precisam serem dadas. Então, a tecnologia, eu acho que eu sou um tecno-otimista, Rod. Deixa eu só adicionar um ponto econômico aqui para essa discussão, e obviamente tem vários ângulos essa discussão e que a gente não vai ter tempo para discutir tudo isso aqui. Talvez no futuro a gente possa fazer alguns episódios sobre isso. Mas do ponto de vista econômico, a inteligência artificial é uma tecnologia deflacionária. O que isso significa? Aumenta a produtividade do ser humano. Se o objetivo nosso, como sociedade, é sempre ter uma melhor qualidade de vida, você tem acesso a melhores serviços, a melhores produtos. Não estou falando aqui de inovação tecnológica, estou falando aumento geral do bem-estar e de produtos acessíveis à população. A gente precisa, e esse é o output, no input, a gente precisa ou aumentar a quantidade ou aumentar a produtividade. E aí você tem a eficiência, né? E aí você tem o output que a gente quer. Se a gente quer ter mais e melhores produtos. Aumentar a quantidade, você tem um impacto gigantesco em meio ambiente, sociedade, poluição, todo o ponto que a gente está discutindo aqui. Agora, e pensa no nosso negócio, agronegócio, que é forte no Brasil. Imagina você aplicando, ou no exemplo que você deu de carro também, Gustavo, você aplicando tecnologia, você aumentando a produtividade, quão mais você consegue produzir de alimento, que vai beneficiar todo mundo. Então tem esse lado positivo que a gente tem que enxergar também. Eu acho que o maior ponto do caos que todo mundo enxerga é como incluir, como fazer isso inclusivo, como você preparar as pessoas para essa inovação. E é uma discussão super válida que sempre existiu. Tanto na Revolução Industrial, falou assim, pô, como que as pessoas vão aprender a operar a máquina, o ponto do lírio, enfim. Até porque a realidade do Brasil ainda, né?
30% aqui, 20 e tantos por cento da população não tem nem internet. A grande maioria que tem 1 mega. Então o cara não consegue rodar um ChatGPT com a internet que ele tem na casa dele. Mas eu concordo e eu acho que ela veio para ajudar, mas quando a gente olha igual mensageria, igual o Gustavo falou, não tô falando de bot com URA, que você põe 1 para não sei o que lá, 2 para não sei o que lá, 3 para não sei o que lá. Quando você chega no final, ela fala, não posso fazer isso. Volte para 1 de novo, 3, 4. Eu tô falando igual o bot, o trabalho que a gente fez aqui no Brasil, Rod, que é a gente colocar um RH de uma empresa, todo o RH dentro de um WhatsApp e você ter 200 mil interações no mês, cara. Se você considerar 200 mil interações dentro de uma mensageria, onde você tem aprendizagem de máquina, tudo, o quanto você não salva de tempo que as pessoas parariam para responder perguntas que não precisam ser respondidas? Como que eu faço para subir uma nota fiscal de um convênio? Como é que eu faço para colocar minha esposa no convênio? Você tem que conversar com alguém, cara. Isso não precisa uma pessoa fazer. Você vai lá e aprende sozinho. Mas acho que o tchan do negócio é quando a gente... E a gente estava falando... Quando a gente estava falando da pauta, né? Do que conversar, eu coloquei lá a Kitop. A Kitop, ela nasceu em Dubai. É uma startup que recebeu 804 milhões de dólares de captação. O que ele fez? Um algoritmo que junta cozinhas. Então você tem... Agora, em vez de você ter sua cozinha, eu tenho a minha, cada um tem a sua cozinha, você tem um algoritmo, uma única cozinha, ele separa os pedidos, quem está pedindo o quê, dentro dessa cozinha você consegue levar a informação, esquece a cozinha, esquece tudo. IA trabalhando os pedidos, IA trabalhando a maneira com que a gente vai consolidar, e isso depois da pandemia aconteceu muita cozinha parada à noite. Cara, de verdade, o que você faz com um restaurante, uma cozinha do restaurante, entre 1 da manhã e 6, que não tem ninguém produzindo nada? Cara, será que não tem gente com fome de madrugada que precisa, e poderia estar trabalhando nessa cozinha, e você alugar a sua cozinha? E os caras criam... eles usam essa ociosidade. E usa a ociosidade. Você pode fazer a parceria para reduzir o custo, né? Ou você utilizar a ociosidade de uma cozinha. Mas, cara, 804 milhões de dólares de captação para alugar espaço de cozinha. Quer dizer, incrível. Será que o ChatGPT faria isso? Teria criatividade? Para mim, eu acho que a gente está vivendo... A grande diferença do momento que a gente está vivendo agora, com outras revoluções, é que a gente está vivendo uma tempestade perfeita. Perfect Storm. Que é evolução da robótica. O Lili é um cara que tem robô em casa aí. O robô vai ficar cada vez mais barato, mais acessível, né? Já tem robô que limpa o chão, tem robô que limpa a piscina, tem robô que corta grama, tem robô, tá ficando, né? E é lógico, toda evolução ou revolução começa com umas coisas meio estranhas. Daqui a pouco o robô, como já tem feito parte, né, da nossa vida, vai fazer parte da vida da maioria dos negócios. Então, primeiro ponto, robótica. Segundo ponto, inteligência artificial. Terceira evolução, 5G, alta conectividade com baixíssima latência. Quer dizer que você consegue resposta muito rápida via internet. E a última, a quarta revolução, que é a computação quântica, onde você consegue fazer cálculos muito complexos, né, de maneira muito rápida. O que isso tudo junto representa? Uma mudança completa de tudo. Você não vai precisar ter desenvolvedor mais. Em 10 anos não vai ter profissão de desenvolvedor, porque a máquina vai desenvolver. Cara, eu quero um app que faz isso, senhor. Tá aqui o app, testado, sem bug, agora evolui, faz isso e tal. Eu quero um e-book sobre tal coisa, tá feito o e-book. Né? Hoje já é possível, como o Rod falou ali, mas daqui a pouco é quase que instantâneo. Só que a gente está falando, gente, de nível de emprego que no Brasil para poucos ainda. Os empregos nessas áreas digitais do Brasil, e tem uma demanda, tem quase 500 mil vagas de emprego abertas no Brasil hoje para negócios digitais, essas vagas não são preenchidas porque as pessoas não têm um nível para isso, para atender esse nível educacional, nível de conhecimento técnico. Agora imagina no dia a dia, onde a maioria das pessoas estão fazendo o quê? Arrumando fio elétrico, limpando a calçada, trabalhando como empregada doméstica,
trabalhando em call center. Essa é a base do nosso país. A base do nosso país está aí. Se você pegar onde milhões de pessoas têm emprego, são nessa, no comércio. E aí daqui a pouco você fala assim, por que no comércio eu preciso ter um atendente físico e que eu não tenho um token? Chega no McDonald's hoje, aqui no Brasil, é um caixa e o resto tudo token. É o início. Burger King é o início e tal. Agora, isso ainda é uma experiência pouco humanizada. Com inteligência artificial, você vai passar a ter experiências muito humanizadas. Você vai chegar a conversar com um token que vai ter um avatar, vai falar, eu quero um Big Mac, assim, senhor. E lá dentro tem robô fazendo o treco. Por que tem gente fazendo? E aí você fala assim, não, tudo bem, essas pessoas vão fazer outra coisa. O quê? O quê, gente? O que essas pessoas que estão estudando numa escola pública, que não tem qualidade de ensino, que não está preparando para nada de digital, nada de futuro, nem escola particular, as escolas estão paradas no século passado, ensinando a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente aprendeu, é o jeito que os meninos aprendem hoje, professor lá na frente, o menino ali sentado e tal. Então, assim, eu acho que essa tempestade perfeita, com a mão de obra pouco qualificada, e aí é lógico, você pode falar, mas na Holanda não, todo mundo não, na Dinamarca, não sei o que, mas se você pegar nos Estados Unidos mesmo, pega alguns estados aí dos Estados Unidos, próprio Nova York, ou da Califórnia, tanto de gente morando na rua. Aí você fala, pô, mas na Califórnia, a terra das startups, o Vale do Silício tá lá. E aí você anda em rua, vou em São Francisco, fico abismado, uma rua inteira, um monte de gente drogada na rua. Quem que postou o vídeo do povo roubando os robôs pra você? Botei os vídeos. É por isso que AI não vai dominar o mundo, por isso, então, entendeu? Porque... E no pior de hipótese, você pode só desligar o cabo, entendeu? Desligou o cabo, acabou. Mas esse é o ponto. O ponto, eu entendo que a gente tem a opção de ir para um outro lugar, tem a possibilidade. Só que quanto por cento da população... Porque a gente vive numa bolha, gente. O que ele falou. A maioria das pessoas tem internet em casa. A gente tem internet fibra, a gente tem boa conectividade, a gente tem acesso a livros, a gente consegue ler, às vezes, em outra língua e tal. Muita gente não consegue, a maioria das pessoas não consegue ir. Como é que você vai competir com uma máquina que consegue ler em toda língua, consegue pegar todos os artigos de Harvard, compilar esse artigo e colocar lá? E aí você pega um cara que teve uma educação, e não é culpa dele, mas ele teve uma educação muito ruim durante a vida dele, né? Uma educação formal. E aí chega e fala, bicho, ó, é você ou a máquina? E a máquina trabalha 24 horas por dia, a máquina sabe tudo, a máquina não tem descanso. E aí? Ah, não, eu vou fazer outra coisa. Fazer o quê? Ah, você é motorista de Uber. Não, é carro autônomo, cara. Não precisa mais de motorista. Só um adendo aqui, porque a crença inicial, não só com inteligência artificial, mas com robô, e robô tá aí há anos, né? Eu lembro quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu via aqueles negócios na TV a tubo, já eram uns robozinhos lá no Japão andando, aí o robozinho não conseguia chutar, caía, todo torto e tal. Agora, a crença... Na indústria tá há muitos anos, né? Na indústria sim. Agora, a crença sempre foi que o robô, ou a inteligência artificial também, substituiria o trabalho manual, né? Que aqui nos Estados Unidos chamam de blue collar, que é o trabalhador de braço, né, manual. Agora, a verdade ele veio e tá substituindo, ou tá, em alguns casos está empoderando, mas em muitos casos também está substituindo, é o trabalho do qualificado, é o white collar, né, que é o programador, o copywriter, o designer. Esses empregos, na verdade, que quem criou na ideia inicial não eram os afetados ou com uma demanda, e são empregos inflacionados. Hoje, vai tentar encontrar um desenvolvedor para contratar. Quão caro é, entendeu? Então, ele está deflacionando os trabalhos qualificados. Não tanto os trabalhos manuais, que já teve uma leva grande com a Revolução Industrial, com a indústria robótica, etc., mas não é o que está se observando. Quando você vê
Acho que tem alguns artigos, eu não estou com o número exato aqui, mas o número de postos que foram fechados nessas consultorias, pensa nessas empresas grandes que fazem BPO, que utilizam muita gente, que tem a Accenture, ou enfim, várias outras, que tem números e centenas de milhares de pessoas contratadas, você tem uma deflação grande, e esses trabalhos são trabalhos tecnicamente mais qualificados também, entendeu? Então, mas eu tenho, Rod, você tocou um ponto interessante, eu acho que o Lili é o expert nesse assunto aí, porque até então, para mim, os robôs de fábrica, os robôs industriais, eles não eram inteligentes. Eles tinham braço, por exemplo, tem os braços robóticos, e eu vi esses braços até em vídeos que o Lílio mostra nas palestras dele. O braço robótico, num primeiro momento, ele faz movimentos muito específicos. Pega o negócio aqui, põe ali. Pega aqui, põe ali. Parafuso aqui, tiro. Parafuso aqui e tal. Na minha cabeça, por isso eu voltei na tempestade perfeita, quando você pega um robô articulado, igual o Elon Musk está fazendo, que mexe igual a gente, mexe mão, mexe braço, aquela Boston Dynamics lá tá fazendo também e tal. Beleza. Põe inteligência nesse bicho, aí muda o jogo. E faz isso em escala, quer dizer, pô, quanto custa um robô, Lírio? Quanto custa um robô industrial? É milhares de dólares. Agora, imagina quando isso aí custar $1.000. Você tem um robô na sua casa que corta grama, que leva o lixo para fora, que tira a neve da porta da sua casa aí, Rod, que faz... Pô, $1.000, você vai olhar e falar, cara, no-brainer, robô da Apple, vou comprar esse aqui, vou ter aqui em casa. Ô, Lírio, como é que é essa evolução da robótica? Você que tá, cara, você tá ligado nisso aí, né? Eu gosto, e Rod, eu gosto tanto, cara, eu sou mecatrônico, então boa parte, eu tenho um robô que eu mesmo construí, etc. Mas existe uma leva de robôs agora chamada de Cobalt, né, que são os robôs colaborativos, que você não precisa nem programar mais, né, você pega ele, faz o movimento 1, 2, 3, fecha a pinça, você mesmo faz, fecha a pinça, abre, dá um rec, dá um play, ele continua repetindo, e a inteligência é tão grande. Se você falar que é um campo aberto e você faz uma curva muito grande e ele percebe que ele consegue fazer uma curva menor e ser mais rápido, ele muda o que você fez e fala, cara, eu vou fazer assim que é mais rápido. Então, e hoje, ele é muito mais barato porque você não tem setup. A inteligência não tá no robô, a inteligência tá na IHM, né? Tá no computador ali. Então, você tinha um braço, põe outro, tinha um robô, põe outro, o robô... tá se programando automaticamente. E o mais fantástico que eu vi, se eu não me engano, o teste foi feito em Stanford, é um robô que ele se comunica da mesma maneira que os cupins se comunicam. Então, você não precisa treinar todos os robôs, você treina um robô, ele começa a fazer, os outros robôs verificam o que ele está fazendo, começam a fazer igual, e aí eles montam uma pirâmide sem você ter ensinado, você ensinando um robô só. E um robô vendo o outro, é a mesma metodologia que o cupim utiliza para se comunicar, e eles acabam auxiliando um ao outro. Mas o que eu fiz enquanto a gente batia um papo aqui? Eu coloquei pro Bing. Beleza, Bing, me dá no mais preciso como está o desemprego no Japão, porque no Japão é robô para todo lado, né? A taxa de desemprego no Japão tem variado nos últimos meses, agora em 23, estava em 2,8%, mas ela está caindo. Portanto, parece que a situação do desemprego no Japão está melhorando. Então, lá, com toda essa tecnologia, o que eu acho que falta, concordando 99% com o que você falou, Gustavo, a gente precisa usar essa tecnologia para tirar essas pessoas de onde elas estão. Isso. Então, não adianta colocar lousa digital na sala, se o professor não sabe usar a lousa digital. Não adianta a gente colocar a internet. O robô, ele vem para ajudar. Principalmente que o robô, a gente chama ele ter o sexto movimento, né? Nós temos só 5, né? A gente não consegue fazer esse movimento para trás. O robô faz esse movimento para trás. Então ele tem 6 movimentos. Se a gente pega o robô... as crianças, Olívio, na escola, as crianças não são estimuladas a usar a tecnologia, não são estimuladas a usar o chat GPT. São desestimuladas, né? Se usa o chat GPT, ela é punida. Pô, você é punido. Mas, cara, na sua vida você vai usar esse treco. Né? Então, esse é o ponto. As minhas filhas têm celulares e tal. Pro mundo. A quantidade de gente que me critica por causa do celular da minha filha, por causa da exposição. É claro, eu tô vendo, eu tô junto, eu acompanho, mas eu estimulo elas a utilizarem as tecnologias, as IAs, não vou nem falar aqui, senão ela vai gritar aqui, vai querer desligar a lâmpada, mas como é que eu ajudo a pensar diferente? De verdade. Rod, cai uma matéria para minha filha.
me fale em qual galáxia, onde está as Três Marias. Cara, desculpa, eu nem lembrava. Alexa, onde é que tá? Galáxia de Orion, galáxia de Scorpion. Eu falei, ó, vai anotando aí o que a Alexa tá falando pra você. Cavaleiros do Zodíaco. E, cara, de verdade, que diferença nesse momento vai fazer ali, naqueles 5 minutos de uma prova? É uma prova que vai falar se minha filha é uma excelente... Então, a tecnologia, cara, a gente precisa usar a tecnologia para auxiliar no conhecimento. Os investimentos estão caindo. O Gustavo falou, a gente estava falando bastante de robô por causa disso. Um robô que montava pallet, que custava 200, 300, 400 mil, 150 mil dólares, hoje você consegue o mesmo robô por 15 mil dólares. E ele é mais prático, mais fácil de transportar, mais leve. Então, essa automação. Falando o que você comentou da Fiat, o Fusca era montado por mão. O cara colocava a carcaça em cima na mão. Hoje é só robô. Você pega o que você falou da pintura, essa precisão, mas como é que a gente pega isso e eu coloco isso na mão de uma criança que é muito criativa? E aí, Gustavo, você vai me desculpar, não tem chat GPT que consiga ser mais criativo do que uma criança. A caneta vira espada, vira lança, vira foguete. Verdade. Você tá ligado, você tem 3 aí, né? Você tem uma galera aí. Ô, Lili, você tá certinho. Rod, você trouxe uma Bom, empresa interessante pra gente discutir aqui. Quero fazer uma continuação do que o ChatGPT ainda não tá substituindo aqui. Agora, Lilio, me fala uma ação que você acha que explodiu nos últimos 5 anos. E quanto ela subiu? Vamos falar, qualquer uma aí. NVIDIA? NVIDIA subiu. NVIDIA, 571% nos últimos 5 anos. Amazon, 41% nos últimos 5 anos. Domino's, nos últimos 5 anos, 27%. E? Tesla, nos últimos 5 anos. Magazine Luiza tirando 23%. 983%. Tá? Agora eu vou compartilhar com vocês uma tela que quem vai estar acompanhando no YouTube aí consegue ver e falar com a gente. Celsius Holding, 3.973%. Celsius Holdings. Nunca ouvi falar na minha vida. Nunca ouviu falar, mas deveria. Sabe o que é Celsius Holding? Se tivesse ouvido, a gente não estava aqui. Não estaria aqui. Exatamente. O que é a Celsius Holding? Celsius Holding virou nada mais, nada menos que a terceira maior empresa de energético dos Estados Unidos. Market cap, valor de mercado, 13,6 bilhões de dólares. Concorre com Red Bull. Concorre Monster, Red Bull, etc. Qual que é o valor da Red Bull, você sabe? Não sei nem se a Red Bull é a... Acho que Vamos não descobrir. pertence a familiar, né? Red Bull não tem, não tá nada. familiar. Não sabemos. Porém, e o valor da marca? entretanto, Consegue saber o valor? Vamos tentar descobrir o valor da marca também, porque aí a marca pode... Esse é um exemplo. Ela virou a terceira maior empresa de energético dos Estados Unidos. Distribuiu os resultados ontem, mais uma porrada. A Red Bull vale 18,5 bilhões de dólares. Isso. A marca. Porém, eles a empresa... 10 bilhões de dólares em revenue anual. Quero mostrar um outro exemplo aqui, que quem tá no YouTube também vai conseguir acompanhar. Conta pra gente. O que é o diferencial? Vou mostrar outra coisa aqui também, e aí eu vou fazer o fechamento. Esse mês, há 2 semanas atrás, Campbell Soup, já ouviram falar? Que é aquela empresa que faz CPG, Consumer Product Group, tem vários produtos, etc, né? Comprou essa House Pasta Sauce, comprou a dona da marca, que é um molho muito famoso aqui, por 2,7 bilhões de dólares. Ou 23 dólares por ação aqui nos Estados Unidos. E o ChatGPT ainda não está substituindo. Qual que é o meu ponto aqui para a gente discutir? É uma resposta que eu tive quando eu trouxe a água no episódio passado, ou 2 episódios atrás. Teve um retorno bem legal. Algumas pessoas vieram falar comigo e falaram assim, pô, que legal, não tinha nem ideia que a água estava fazendo tanto sucesso assim
Que mais está acontecendo? Então eu quero inaugurar um segmento aqui para a gente discutir, que são negócios que não são pure tech, que não são totalmente tecnologia, mas que estão voando e ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, e é gigantesca e tem um potencial de crescimento absurdo. Negócios tradicionais disruptivos. Qual que é o ponto da Celsius? Primeiro, criou uma marca sensacional, distribuição fortíssima nos Estados Unidos. Eles têm barrinha de proteína, energético, e conseguiram construir uma comunidade em volta das marcas que eles criaram. Isso é uma coisa fundamental. Eles viraram a marca de energia que mais vende na Amazon. Acho que passou a Monster. Tá? E as pessoas vão atrás dos produtos da Celsius. Então eles conseguiram criar. E isso reflete no valor de mercado. Gente, a empresa vale 15 bilhões de dólares, 13,7 bilhões de dólares. Compara com as maiores empresas de consumo, de bebida, de comida no mundo, tá ali perto, se não tiver pau a pau. Tá? A outra, que foi comprada pela Campbell's por 2,7, a House Pasta Sauce. Eles fazem molhos caseiros. E começou aqui em Nova York, num restaurante pequeno. A marca tem 100 anos. Um private equity comprou, transformou, escalou o negócio, distribuiu e fez o segredo. Mas tem algumas marcas, são 4, 5 marcas embaixo. Chama Sovo Brands. Mas o grande forte deles é essa pasta caseira molho caseiro para colocar em massa de tomate, que começou de um restaurante famoso aqui em Nova York. Qual que é a pegada? O que esses caras construíram? Que eles compraram a empresa, se eu não me engano, por 200 milhões de dólares, venderam por 2,7, menos de 5 anos depois. Gustavo Lillo, eles criaram o modelo, eles montaram o modelo em torno da marca, da história. Aí no caso do molho, o molho tradicional do restaurante de Nova York, que a gente está levando para a casa das pessoas, um modelo de distribuição muito eficiente, escalaram a produção, levaram para os Estados Unidos inteiro. Então você pode ter a experiência do restaurante de Nova York na sua casa por R$ 2,97 se você comprar no supermercado, e você pode reproduzir o prato na sua casa, e conseguiram manter a qualidade lá no topo, mantendo a comunidade em torno do House Pizza e todo o segredo. O que eu queria trazer, o que eu achei interessante, tanto no caso da Sovo Brands, que tem a House, o molho House, quanto a Celsius, que tem as marcas de energético. Esses caras construíram marca sem derreter bilhões de dólares em propaganda tradicional, em TV. Eles construíram uma marca de baixo para cima, ou seja, com o que a gente chama de consumidores power users, são os caras que são consumidores fortes, ferrenhos, e eles montaram uma comunidade ao redor dessas pessoas com NPS, que é o Net Promoter Score, altíssimo, e a partir disso passaram a escalar e trazendo novas ondas de consumidores. E o que todos têm em comum, word of mouth, ou seja, boca a boca, traz, eu gosto pra caramba, olha esse molho, vai cozinhar na casa de alguém, olha esse molho, dá um molho de presente para as pessoas. Isso é uma coisa muito difícil, que as empresas grandes, as multinacionais, não conseguem replicar. A maior preocupação de todos os artigos que eu li sobre o molho que foi vendido a Campbell vai manter a receita original ou vai estragar? E o CEO da Campbell teve que vir lá na frente e falar, não vamos encostar no molho, nós vamos manter o molho do jeito que ele tá. Então, e eu sei que aí no Brasil surgiram recentemente várias empresas. Gustavo, você falou a empresa do chá na última. Isso, desinchar. Milhões, mais de 100 milhões de faturamento vendendo chá mate, né? Olha isso, vendendo chá mate. Então, que é um nicho. Eu trouxe duas. Primeiro, assim, né, na minha visão, hoje em dia, um tanto de produtos, chega no supermercado, é tanta opção, que é muito difícil de se diferenciar. Né? Então, você tem que se diferenciar por storytelling. Essas empresas novas têm surgido por storytelling. Outro dia eu entrevistei o fundador da Sucos do Bem, né? Eu falei aqui. E ele tem um storytelling, que eu queria um suco igual o suco que eu tomava na esquina lá no Rio de Janeiro, só que em caixinha para eu levar para casa, com praticidade. E aí eu fiz um suco natural, suco, né, que não tem todos
a química de outros sucos, né? Então, esse storytelling é super importante. E eu descobri 2 empresas aqui que são muito interessantes, que também trazem um pouco disso. Ela é uma empresa chilena chamada Notco. Notco é uma empresa chilena de alimentos que produz alimentos à base de plantas. O CMO é o Fernando Machado, que era CMO do Burger King. Do Burger King, é isso. Eles são o primeiro unicórnio do Chile. A última avaliação deles, a última valuation deles em 2021, 1,5 bilhão de dólares. Então os caras ficaram gigantes vendendo leite sem lactose, vendendo alimentos à base de planta, leite sem ser leite, né, e outras coisas. E o que eles têm de interessante? Tecnologia inovadora. Esses caras usam inteligência artificial para criar produtos à base de plantas que não dá para você distinguir se é de origem animal ou vegetal. Olha que doideira. Então os caras usam inteligência artificial. Outra coisa é posicionamento. Se posicionam como uma empresa à base de planta, uma empresa natural, uma empresa que não usa coisas químicas, então, de novo, a história do storytelling. E tem uma outra empresa, e essa é americana, eu acredito, que, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Drunk Elephant. O elefante bêbado. Não conheço. O Drunk Elephant, ele tem um compromisso de apenas usar ingredientes que beneficiam a saúde da pele ou que complemente as formas, né? E aí eles criaram um negócio chamado assim, Suspicious Six. São 6 coisas que eles evitam nos produtos dele. Primeiro, óleos essenciais. Segundo, silicones. Terceiro, protetores solares químicos. Quarto, sulfato de sódio. Quinto, fragrâncias e corantes. Sexto, álcools secantes. O que esses caras estão fazendo? Diferenciação por atributos irrelevantes. Né? Esses caras estão criando maneiras, é lógico, é um jeito de falar, tá? Não quer dizer que é totalmente irrelevante, não. Mas, para você se diferenciar no mercado, você precisa ter atributos que são únicos. Não dá para você criar mais um creme para a pele. Cara, quantos cremes existem? Quantas empresas já fazem creme para a pele? Agora você fala, não, nosso creme não usa nada químico. Hoje o que você mais vê ali no supermercado, nas lojas de produtos de beleza, é produto vegano, né? Tem shampoo vegano, tem escova de dente de bambu, tem sabonete à base de não sei o que e tal. Com a marca de halal. A marca halal, porque você precisa não ter nenhum contato com o animal. Se tiver, o animal tem que ter sido sacrificado do jeito certo. Porque se você tem, a sua religião não permite você comer nada com o animal. Cara, imagine, no Brasil, você marcar um produto. Não, é muito difícil, né, Lília? Assim, pensa, você que está também no varejo, muito ligado com o varejo. Hoje em dia, você conseguir diferenciar seu produto no mercado, um mercado que é fácil de fazer. Se eu quiser criar amanhã uma empresa de barrinha de cereal, eu crio. Por quê? Porque tem empresa de barrinha as a service. Você põe a sua marca, o cara produz a barrinha para você e te entrega. Eu quero criar uma empresa de camiseta. Você entra lá na reserva, a reserva tem um negócio que você cria as suas camisetas, ele despacha para você, o e-commerce é o deles, então, cara, você não precisa pensar em nada. Você precisa só criar. Mas o que é o ponto? Como que eu me diferencio? Então, a busca desses players é isso. E para mim, a chave, e é o que o Rodrigo trouxe aí, é nicho, foco, hiperfoco. É falar, poxa, eu sou focado e eu faço tênis para quem calça mais do que 45. E sabe o que é o negócio do hiperfoco que eu acho interessante? Ele é contraintuitivo. As pessoas olham e falam assim, pô, mas se eu focar, eu vou perder mercado. Não! Se você focar, você vai gerar muito valor para o mercado. Eu faço camiseta só para quem é mais pesado. Né? Quem tem uma estrutura corporal diferente da média. Poxa, o tamanho desse mercado. Eu tenho um primo meu que calça 45. Ele não consegue achar tênis.
Cara, a coisa mais difícil é achar tênis. Aí, pô, por que eu não crio uma loja de tênis que tem isso? Então, essas empresas que têm capturado, né? Ou essas questões culturais do veganismo, né, de coisas mais naturais, de coisas menos químicas, isso é tendência. Isso é comportamento humano. Então, se a gente consegue identificar essas tendências pensar, né? trazer isso, é isso. Pensar no cliente. Fica uma promessa aqui, Olívio, só para passar para você. Fica uma promessa aqui. No próximo bate-papo nosso, vou trazer 10 tendências que vão mudar o nosso mundo, tá? 10 coisas que vão impactar nossas coisas, tendências mesmo que vão impactar o mercado. Mas vai lá, Lívio. Eu tava esses dias falando sobre seguro, cara, tava olhando, e aí tem uma startup chamada Asus, cara, em 30 segundos ele faz seu seguro. Os caras já captaram, eu tava até tentando achar o número aqui, eles já estão com 15 bilhões de capital segurado, 0 exame médico, transparência, projete seu futuro. Cara, agora como é que você faz um seguro sem necessidade de exame médico, sem necessidade de relatório, por meio de um sistema? Aí tá a sacada dos caras. Com inteligência artificial, desenvolvido com tecnologia pioneira, a startup emite a pólice em 30 segundos. Cara, e é isso, é o nicho do nicho. O cara não tá preocupado com aquele cara que quer fazer autos seguros, etc. Tal. Já captaram 8 bilhões. Então, os caras estão de reais, tá? Os caras estão crescendo, mas é isso, é o que você falou. Eu acho que essas empresas, e Rod, bacana a gente falar disso, porque a Asus, e para mim é uma outra empresa, porque Insurtech, né, as empresas que estão mexendo com isso, com seguro e etc., são essa próxima curva, né, que todo mundo tem que olhar e acompanhar, cara. Gente, a gente não precisa ir longe e pensar só em tecnologia quando a gente fala de super nicho. Tem um paradoxo do super nicho aí, Gustavo, que muitas vezes você vai ter que criar o mercado ou desbravar o mercado, né, para conseguir aumentar. Um exemplo muito legal, você vai lembra o Bruno Rocha, o Brunão, amigo nosso, que da NBA, ele era da NBA, exatamente. A irmã dele montou aqui nos Estados Unidos uma fábrica de pão de queijo. Pão de queijo. Qual que é o mercado de pão de queijo nos Estados Unidos? Até na época que ela montou, pequeno, minúsculo. Ela foi no Shark Tank. Não sei se você lembra. Depois a gente posta no YouTube o link. Tem ela fazendo pitch pro Shark Tank. E aí teve o storytelling, a receita da minha avó, do pão de queijo. É um coquetel tradicional do Brasil. Eles chamam de coquetel, mas é um aperitivo tradicional no Brasil, todo mundo come, é uma receita secular que vem da minha família, a minha avó cozinhava para mim, etc. Ela acabou levantando dinheiro, se eu não me engano, do Mark Cuban e de mais um outro Shark. Então, bombando, eu encontro o pão de queijo dela em absolutamente todos os lugares aqui dos Estados Unidos. Eu lembro no Canadá também, no Costco, eu encontrava o pão de queijo dela, distribuição gigantesca. E, cara, surpresa ou não, muita gente conhece pão de queijo aqui, assim, amigo meu de trabalho, conhece, já comeu, sabe o que é. Eu fui outro dia aqui no Trader Joe's, que é um dos supermercados mais famosos aqui dos Estados Unidos. Ele é como se fosse o Verde Mar, para quem é de Belo Horizonte que está ouvindo, o Verde Mar aqui dos Estados Unidos. E ele tem tudo marca própria, são todos os produtos marca própria, super qualidade e tal. Tem lá, Brazilian Cheese Bread, pão de queijo. Pô, acabou criando, não sei se foi ela, mas teve uma influência grande do que ela fez de criar o mercado, de abrir, expandir o mercado para esse tipo de iniciativa. Agora tem um outro negócio interessante, e essa história é muito legal, porque eu acompanhei, eu lembro que você me contava isso, e eu acompanhei no Shark Tank também e tal, super legal, e o Bruno é super amigo, né? Uma das coisas que eu tenho visto como tendência também é a volta ao manual, ao que é construído à mão, ao que é manufaturado, né? Então, enquanto a gente está indo para um mundo massificado, onde tudo é muito massificado, você começa a ver o valor na outra ponta no que é feito à mão. Pega o Rolex, o Rolex é feito à mão. O Rolex tem fila de espera. Você chega em Belo Horizonte hoje, se você quiser comprar um Rolex, você não compra. Você quer comprar um Porsche em Belo Horizonte, você não compra o Porsche. Um ano e pouco, um ano e meio de espera de um Porsche. Pô, mas cara, um carro de quase R$1 milhão, ou mais de R$1 milhão. Mas é feito para você. Você escolhe como é que você quer o volante, como é que você quer o acabamento do banco, não sei o que. Ele é feito na Alemanha, chega aqui para você.
Então, esse tipo de coisa também, né? Esse contrassenso do que é escala, do que é volume, e ao mesmo tempo ir para a diferenciação de falar, não, isso aqui é feito à mão, isso aqui é criado, dedicado, isso aqui é feito sem... Tanto que o orgânico, que nos Estados Unidos é muito forte, no Brasil está muito forte agora também. E o orgânico a maçã que não é orgânica é gigante, parece a maçã lá da Branca de Neve, um negócio gigantesco, é meio quase um isopor, assim, você come, não tem muito gosto e tal. Aí você pega a maçã orgânica, é pequenininha. A cenoura orgânica é pequenininha, mas é muito mais cara, porque é um valor. Né? A gente tende agora, essa é a tendência de mercado. A tendência é de valorizar o que é feito à mão, de valorizar o que é manufaturado. Eu tava tentando achar aquele fone de ouvido que também foi pro Shark Tank, só que ele foi no Shark Tank Brasil, que os caras falam, putz, isso daí não vai crescer, não vai andar, porque ele era feito de bambu, madeira, ele era super personalizado, então você escolhe a haste, e aí o cara que faz a haste do fone de ouvido é aquele cara que é especialista em violino, que o cara tem toda a técnica pra dobrar, e etc e tal. Cara, e aí você escolhe, eu quero aqui bambu, eu quero aqui azul, eu quero aqui vermelho e tal. Demora pra entregar, mas é isso, né? É você ter uma personificação do produto, né? Cara, só eu tenho isso, né? Isso. E as pessoas querem, né, agora o exclusivo, o que é único, o que dá identidade para ela, né? Tanto que a estratégia da Zara é essa, né? A Zara faz pequenas coleções para que você compre e depois acabou, não tem? Não é aquele negócio mais, que você sai na rua, todo mundo tá com a mesma coleção. Dá esse senso de que tem pouco, é escasso, né? Tudo que é escasso tem valor hoje, tem muito mais valor do que você compra lá no AliExpress, lá, e custa $5, você joga foto, você nem aprecia, né, o valor disso. Então, esses negócios tradicionais que trazem o lado cultural, que trazem o lado da manufatura, do storytelling, de isso aqui foi minha avó, a receita. Aqui em Belo Horizonte, Rod, você conheceu o pessoal, né, do Forno de Minas? Forno de Minas, era o maior player de pão de queijo do Brasil, foi vendido para um fundo, acho que até um fundo canadense no primeiro momento. Depois aí o fundo comprou, depois eles recompraram do fundo e agora venderam de novo para um novo fundo, né? Na verdade é o seguinte, eles foram, eu ia até trazer no caso eu tava falando da irmã do Bruno, ia falar também do Forno de Minas. Eles foram vendidos se não me engano, em 99 para General Mills. Na verdade, para Diageo, para uma empresa que controlava. A Diageo faz bebida alcoólica, gente. Então, tinha uma empresa na holding que comprou a Forno de Minas. Aí a General Mills comprou a empresa da Diageo, essa holding que tinha comprado, que tinha a marca do Forno de Minas embaixo, fechou a fábrica, ia demitir todo mundo. E aí o fundador foi lá, recomprou, levantou o negócio de novo e agora vendeu para uma empresa canadense, chama McCain, que é gigantesca, exatamente, de produto, e aí agora eles saíram do negócio. O valor não foi divulgado, mas com certeza centenas de milhões de reais ou dólares. E a história é essa, viu, Rod? Assim, se você pega... Eu sou um consumidor dos produtos, né? Na hora que você vai ver a embalagem, tem lá a receita da minha avó, aí tem uma foto da avó, tem uma foto da fazenda, onde fazia, sabe? Você criar esse storytelling agrega muito valor. As pessoas querem se identificar, né, com esse tipo de... Porque o que o fundador fez, eu acho que eu lembro, eu morava em Belo Horizonte na época, e muita gente aí que tá ouvindo deve lembrar também, quando a General Mills comprou, eles mudaram a fórmula original do Forno de Minas, do pão de queijo. E aí desabaram as vendas, e aí é a questão do foco que a gente estava discutindo, você faz só aquilo versus esse é um produto do portfólio. Ele recomprou e voltou o Forno de Minas original, com a receita original, as vendas foram lá para cima. O storytelling que o fundador recomprou, obviamente, também saiu no mercado e deu no que deu. Um mega caso de sucesso, né? Um dos maiores empreendedores de Minas Gerais, com certeza. É isso. Tem uma história bacana, não sei se vocês conhecem aquela rede que chama Bolo da Madre, que faz bolo. E tem um dos bolos do Bolo da Madre aqui no Brasil, é famosa, que chama Sonho do Luca. E aí a loja vende esse sonho. Então tem um bolo que ele é muito gostoso, que ele tem açúcar confeiteiro, tal.
é a história do Luca, do menino, que ele sonhou e etc. E conta essa história na loja. Aí o bolo fica lá, tem uma história, tem uma imagem em volta do sonho do Luca para vender o bolo. E aqui em Dayatuba, aqui na cidade onde eu moro, tem uma loja dessa. Nossa, e o bolo, a moça falou, cara, é fazer, colocar na prateleira e vende. Mas o que tem de diferente no bolo? Ela falou, nada, é um bolo comum, é só que tem uma história. É um sonho do Luca, que ele sonhou desse bolo, a gente fez o bolo e deu o nome do bolo de sonho do Luca. Cara, como é que a história consegue conectar a gente, né? Como é que a história consegue, inclusive nós, né? Uma história bem contada se transforma em emoção. Né? Diferente se fosse um bolo qualquer, né, Lídia? Então é mais um bolo, tá bom, tá caro, tá barato. Né? Mas quando tem uma história, você sai um pouco dessa discussão de preço e de valor, né? E para fechar aqui, eu acho que a gente já está chegando no final também. Essa semana eu tive a oportunidade de falar num evento, e eu já falei em vários eventos do Sicredi. Sicredi é uma cooperativa de crédito. Então é um banco, só que é uma cooperativa, né? Onde todo cliente do banco é um cooperado. Então, no final do ano, a cooperativa não pode ter lucro, ela tem sobra. No final do ano, parte da sobra da cooperativa é distribuída entre os clientes. Então, quanto mais você usa de serviço, mais acaba voltando para você como sobra. E o que é interessante? Por que o Sicredi tem sido um sucesso? Eles construíram uma sede nova em Maringá, gigantesca, e estão crescendo no Brasil inteiro. É o terror dos bancos tradicionais, e é exatamente o contra-intuitivo. Quer dizer, enquanto todos os bancos estão indo para um caminho de automação de tudo, chatbot, é tudo via app, eles vão para um caminho da pessoalidade. Quer dizer, eles têm aplicativo e tudo mais, mas vai lá o plantador de morango, entra na agência, vai tomar café com o gerente, o gerente fala, não, presta dinheiro, eu conheço a família, vocês são amigos nossos aqui, vocês são de casa, e aí você tem essa relação humana, o cara vai na roça conhecer a fazenda do cliente, às vezes o bancão, você nem sabe quem é o gerente, hoje em dia é tudo tão automatizado, né, que você não tem nem contato. Então, esse lado, né, da gente humanizar as relações, da gente criar histórias que humanizam algo que, né, que tangibiliza uma história e gera valor, as pessoas querem se conectar, gente. As pessoas querem se conectar com boas histórias verdadeiras, as pessoas querem se conectar com gente. Então, a minha dica, né, quando fala de transformação digital, não transforma tudo, não. Você pode fazer a maior parte dos processos ali automatizados, mas em algum momento o cliente quer falar com alguém, o cliente quer ter uma relação humana, ou o cliente quer ter uma história que é humana. Ele não quer saber que, poxa, mas isso aqui é um negócio que é feito em fábrica, 1 milhão de unidades, então perde aquele grau. É lógico que dá para competir aí também, mas é um outro tipo de competição, é competir por custo. É um outro produto. Tipo assim, eu sou o que tem o menor custo para conseguir entregar mais. Agora, o que a gente está falando aqui, a discussão que o Rodrigo trouxe, e até da água também, é competir por valor. Aí você sai dessa briga de custo. A água, a Liquid Death que o Rodrigo trouxe no último episódio, não é a água mais barata. E eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles têm um propósito, têm uma história. A reserva que a gente falou no episódio não é a mais barata. Mas por quê? Porque você tá lá porque se conecta com a marca, você acredita na marca, você gosta do que eles fazem. E é isso que eu acho que tem de oportunidade num mundo onde todos os negócios estão ficando cada vez mais digitais, todos os negócios estão ficando cada vez mais massificados. A gente voltar para o manufaturado, a gente voltar para o exclusivo, a gente voltar para o que é escasso, isso vai gerar muito mais valor. Margem alta. Margem alta. Cash flow. Cara, eu queria mesmo... e eu sempre falo isso, galera, não automatizar a estupidez. O que não precisaria ser feito não deve ser nem automatizado, cara. Para de fazer. Então, personificar isso é não automatizar. Não queira automatizar o básico também, não, né? Mas, enfim, estamos chegando ao fim, hein, meus amigos? Mais um. Muito bom. Ó, a galera tem que compartilhar, curtir, passar like. pra frente.
né? Dá like aí, cara, pra gente continuar. Porque o Rodrigo outro dia estava desmotivado. Mas as pessoas não estão dando like. As pessoas não estão dando. Meu filho não tá dormindo, eu vou mudar o horário, porra. Exatamente, mas a gente, turma, a gente faz isso aqui com muito carinho e se vocês puderem, porque às vezes um bate-papo desse aqui pode gerar uma ideia de negócio, pode fazer com que aquela pessoa que já tem um negócio tenha algum insight que vai melhorar, né, o que já faz hoje, que vai abrir outras oportunidades. Então, passa para frente também, compartilha com seus amigos, seus familiares. Tenho certeza que alguém pode sair com algum insight super relevante aí desse bate-papo leve e descontraído que a gente faz sempre aqui. Vou gravar mais um, hein, Rod? Aloha, inovadores! Alô, renovadores! Valeu! Valeu, galera! Um abraço e até a próxima! Um abraço! Vocês gastam 10 milhões na setup de vocês. O cara não tem microfone nem câmera boa. Não, meu irmão, aqui... A câmera foi mais cara que o computador. Não, cara, o Lílio tem câmera da Globo. Arruma essa câmera aí, meu irmão.